Senhores deputados, está reaberta a sessão. Passemos à ordem do dia. Primeira matéria da ordem do dia, o PL... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Kennedy Nunes. Bom vê-lo. Que bom ver o senhor, presidente. É um prazer estar aqui. Eu queria pedir aos deputados que estão em seus gabinetes que pudessem vir, porque nós temos vetos para votar hoje, então, portanto, precisamos de quórum qualificado. Então, pedir às lideranças e os deputados que estão em seus gabinetes, que regressaram aos seus gabinetes nesse período em que houve essa folga, interrupção, para que nós pudéssemos votar os vetos. Obrigado, senhor presidente. Já temos quórum, podemos deliberar. Então, o primeiro projeto da pauta é o PL 0024.9/2019, de origem da Comissão de Finanças e Tributação, altera a Lei 17.566/2018, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, estabelece outras providências. A matéria já passou nas comissões que deveria tramitar e está pronta para votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o PL 0024. Segunda matéria, o projeto de lei complementar 004.0/2019, de autoria da mesa diretora, altera a Resolução 002/2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança, as atribuições de servidores, etc. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Aliás, a votação me alerta que o doutor Beto, que é no painel. Então, vamos abrir o painel para proceder à votação, uma vez que é projeto de lei complementar. Há necessidade de 21 votos favoráveis. Vota sim, aprova. Quem vota sim, aprova a matéria. Quem vota não, rejeita, tem a palavra pela ordem, deputado. Só para orientar, o voto 1, sim. Orientação de voto. Voto favorável, sim. Sim. Estou orientando o voto favorável. A bancada? Sim, bancada. Tá. Aprovação a jato? Ninguém discutiu? Nem tu? Pois é, mas tinha que explicar alguma coisa ali. Ah, mas já está no 24. Oi? Vou fazer um negócio no... Duas vezes. Ô, Fernando, milho que já vai, mas vai ficar de você. Certo? Atenção, senhores deputados, consultamos se todos os deputados já exerceram o direito de voto. Laércio. Doutor Vicente Coronel Mussolini, sem candidato. Eu votei. Márcio não está, o Milton não está, o Alba não está aí, o Padre Pedro não está, o Titon não está, Volney. Reunião de bancada. Deu todos, senhor presidente. Está encerrada a votação. Colhemos o resultado. Só corrigir o voto do deputado Nazareno, ele quer corrigir ali, senhor presidente. Então, fica... Unânime. O resultado fica 27 votos sim,
nenhuma abstenção, nenhum voto não. A matéria está aprovada em primeiro turno. Como há um acordo de líderes para votação em segundo turno, a presidência vai encerrar a presente sessão, convocar outra imediatamente para a votação do segundo turno e aos demais vetos, enquanto os deputados chegam para apreciação dos vetos. Tem a palavra pela ordem o deputado Marco Vieira. Senhor presidente, o projeto anterior, senhor presidente, que seja votado também a redação final. O senhor vai encerrar esta sessão convocando outra. A redação final e o segundo turno desse PLC. Obrigado. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Passamos de imediato à ordem do dia. A primeira matéria a ser votada é a redação final do PL 24.9/2019, que altera a Lei 17.566, de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e estabelece outras providências. Essa matéria prevê a revogação de artigos da lei citada e, cria um parágrafo único, mas o mais importante destacar que o artigo 3º tem a seguinte redação: ficam suspensos até 31 de julho de 2019 os efeitos dos decretos 1866 e 1867 de 27 de dezembro de 2018. Em votação. Pela ordem, deputado Marco Vieira. Não, senhor presidente, era só para solicitar a assessoria que trocasse no painel que a ementa do projeto estava o PLC 004, mas já foi trocado. Para discutir? É isso daí. Então, em votação, tem a palavra ainda antes da votação a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero só fazer uma menção. Eu já me manifestei na Comissão de Finanças hoje e eu, inclusive, estava para solicitar pedido de vistas, mas tendo em vista o cumprimento de um acordo, né, deputados? Eu também me submeto ao cumprimento de acordo, mas eu quero manifestar aqui a minha preocupação em relação a este acordo. Eu acho que, no ano passado, pela primeira vez na história desse parlamento, nós conseguimos avançar no debate do tamanho da renúncia fiscal, das isenções e dos benefícios. Em que sentido eu falo isso? Conseguimos avançar no sentido de compreender que o Estado hoje tem um volume razoável, é quase 25%. Lembrando que em 2002 nós tínhamos 565 milhões de renúncias e hoje chega a quase 6 bi ano. É um volume razoável de recursos, é receita que não entra, mas eu também não posso ser irresponsável de comprometer, né, algumas cadeias produtivas que nós sabemos muito bem que dependem desses benefícios. Então, aqui não se trata de ser contra ou a favor, porque nós entendemos que é positivo alguns setores e algumas cadeias produtivas terem incentivos. No entanto, esta casa nunca tratou desta matéria. Nós estamos tratando do ano passado para cá. Então, eu manifestei aos meus colegas membros na Comissão de Finanças que me parece que é um certo retrocesso na medida em que agora nós estamos votando um projeto de lei que, embora permita que o parlamento decida, e acho que esse é o aspecto positivo, porém, ele abre o percentual, não tem mais o limite de percentual. Então, nós podemos, talvez, né, quando votarmos, repetir o que era o ano passado, que no ano passado o parlamento, dos 40 deputados,
criticava o percentual. Então, eu quero apenas fazer a menção para a gente cuidar muito dessa matéria, né? Cuidar muito disso. Penso que os bons incentivos devem permanecer, desde que gerem emprego no Estado de Santa Catarina, que desenvolvam as nossas regiões e o nosso Estado. Aí eu sou a favor. Agora, a gente precisa ter cuidado para não provocar privilégios dentro dos mesmos setores e também nas regiões e nas cadeias produtivas. Então, quero deixar o meu registro aqui. Eu acatei a decisão dos líderes, eu não sou a líder do meu partido, acatei, né? E também um acordo que foi feito com o governo, mas precisamos muito nos debruçar sobre esta matéria no envio dos projetos do Executivo, que devem ser votados até metade do ano. Obrigada, presidente. Deputada, muito obrigado pela compreensão. Nós conversamos sobre isso de manhã e eu quero agradecê-la. Na realidade, quando o acordo foi feito, nós levamos isso em conta. Esse projeto apenas adia a vigência dos decretos, o que não quer dizer que os decretos entram em vigor no dia 31 de julho. É o tempo que precisa o governo e a Assembleia para discutir as isenções fiscais ou os incentivos fiscais, prefiro chamá-los assim, discuti-los como um todo para que haja uma decisão, né, do Estado e da Assembleia Legislativa, sem prejudicar o setor produtivo de Santa Catarina. Hoje conversava com determinadas pessoas e alguém deu o exemplo e achei muito pertinente, por isso repito aqui, não há como você ter uma série de vagões se não tiver uma locomotiva, e essa locomotiva precisa andar. Eu acho que esse prazo é o suficiente para que o governo apresente o projeto e que a gente tenha tempo de discutir e, ao final, decidir o que queremos dos incentivos fiscais para Santa Catarina. No limite, que a Assembleia decidir, que pode ser aquele estabelecido anteriormente, que agora está sendo revogado, pode ser maior ou menor, dependendo da competição, né, que se apresente para o Estado, uma vez que tudo isso decorre de uma guerra fiscal existente e que dela nós não conseguimos fugir. Mas, de qualquer forma, muito obrigado à compreensão de Vossa Excelência para o cumprimento do acordo, que no Parlamento é fundamental. Muito obrigado. Tem a palavra, pela ordem, a deputada Paulinha. Senhor presidente, eu quero aqui também, em primeiro lugar, enaltecer o Colégio de Líderes, que rapidamente provocou uma alternativa para acomodar e confortar minimamente o mercado. Mas é importante que seja dito que nós temos ainda uma resposta a dar para a sociedade catarinense no que concerne a uma resposta definitiva sobre os incentivos. Eles são necessários. É importante dizer que o Estado de Santa Catarina alcançou o status de desenvolvimento atual porque foi pioneiro lá em 2002 na edificação dessa política que hoje já está reverberando em muitos outros estados de forma, no bom sentido, vamos dizer assim, bastante violenta, como Minas Gerais, por exemplo, que levou recentemente um investimento do nosso Estado por conta das incertezas que foram geradas a partir da edição desse decreto. Então, eu quero enaltecer o Colégio de Líderes, mais ainda a figura do nosso presidente, que avocou para si a responsabilidade, junto com o deputado Marcos Vieira e com o deputado Milton Obos, de promover uma alternativa que acomodasse o mercado. Mas eu quero lhe fazer um pedido, senhor presidente. Eu tenho observado nas caminhadas que faço que ainda que a gente tenha uma gestão relacional com a Fiesc, com a FEComércio, que permitem que o sistema empreendedor do Estado enxergue o que está sendo posto aqui, nas médias e pequenas empresas, essa informação ainda não tem solidez. E me preocupa, por exemplo, um polo como Itajaí, quando eu percebo que ali eu vejo economias ainda instáveis e empresários sugerindo e até mesmo tomando medidas de levar investimentos para fora do Estado. Então, o meu pedido aqui é que, tão logo a aprovação desta Casa, Vossa Excelência possa, com a nossa assessoria jurídica, pensar em uma alternativa de comunicação que seja mais palatável. Esse tema é muito complexo, às vezes, para ser traduzido para a opinião pública, que ele possa chegar no setor produtivo e também nas pessoas, nos trabalhadores, de uma forma vamos dizer assim, mais clara, que eles possam perceber que esse sinal já foi dado, que a Assembleia responsavelmente tomou uma medida e agora protege o setor produtivo catarinense. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Paulinha.
Presidente, deputado Júlio, eu estou sendo procurado por alguns colegas deputados sobre a nossa questão dos incentivos fiscais. Naquele debate, até tem deputados que gostariam de participar da construção ainda da CPI da Caixa Preta do ICMS. Gostaria muito de agradecer o Colégio de Líderes, os nossos deputados, pela nobreza e altivez que estão tendo de encontrar junto ao nosso governador do Estado saídas para que o nosso setor produtivo catarinense não tivesse mais uma vez carregando nas suas costas o aumento de impostos. E tenho certeza que com esse gesto conduzido pelo nosso presidente Júlio Garcia e os nossos líderes, essa casa dá um verdadeiro sinal de um trabalho que está ao encontro do povo catarinense, que vê os incentivos fiscais como algo bom para a nossa economia. Mas eu gostaria muito que nós pudéssemos manter a nossa grande missão também aqui no Parlamento catarinense, que é justamente podermos fazer aquilo que a nossa Constituição diz, que nós pudéssemos exercer o nosso poder fiscalizador. Por que eu digo isso? Porque, através da fala do nosso secretário da Fazenda, que não tem nada a ver com o que nós aqui no Parlamento estamos construindo junto com o governo, que são saídas para o setor produtivo, para as empresas que geram emprego, renda, desenvolvimento para regiões catarinenses, que nós podemos fazer com que esses mais de 6 bilhões hoje dados de incentivos para o setor produtivo catarinense tenham transparência, qualidade, eficiência, porque essa também é uma preocupação dessa casa, eu não tenho dúvida. E esse gesto que nós demonstramos, através da condução do nosso líder Júlio Garcia, de encontrarmos uma boa solução para que o setor produtivo catarinense, as nossas empresas e principalmente a proteção dos nossos empregos, dos catarinenses, nós estamos dando hoje uma possibilidade para o povo poder olhar para esse parlamento e se orgulhar dos representantes que eles confiaram em colocar aqui. Me sinto muito honrado, quero agradecer ao presidente Júlio Garcia, os nossos líderes, por terem construído uma boa saída para o povo catarinense, para o setor produtivo, mas gostaria muito que nós pudéssemos também encontrar soluções para aquilo que mais de 22 deputados acharam ser necessário, que nós pudéssemos ver, poder e ajudar a descobrir e fazer com que os nossos incentivos fiscais em Santa Catarina sejam transparentes e, mais ainda, eficientes. Obrigado, deputado Laércio. Tem a palavra pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, só para acrescentar algo ao final da sua fala, que eu fui instado pelo deputado Moacir Sopelsa, é sobre a tramitação dos projetos de decreto legislativo para revogar os decretos 1866 e 1867. E dizer que também o Colégio de Líderes decidiu suspender a tramitação desses projetos de decreto legislativo até o dia 31 de julho. Ficam sustados na CCJ. Na CCJ, até porque, se a lei aprovada hoje aqui for sancionada pelo governador, ficam suspensas sua tramitação até 31 de julho. Mas se a lei aprovada aqui e o governador vetar, eles continuam a sua tramitação na CCJ. Se não vetar, ficam prejudicados. Perfeito. Tem a palavra pela ordem, deputado Ismael. Presidente Júlio, parabenizá-lo pela condução desse processo tão tumultuado no início desse mandato e que surpreendeu a sociedade catarinense, em especial o setor produtivo. Eu acredito que esta moratória, se assim posso dizer, que estamos dando, ela está de conformidade com a teoria de John Keynes, quando dizia que sucesso econômico está fundamentado em 2 pilares, a justiça social e a eficiência econômica. E é isso que desejamos. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. Na realidade, como o senhor resolveu chamar a moratória, ela não dá a tranquilidade necessária ao mercado, mas é possível nesse momento para que a gente possa discutir a matéria. Eu quero transferir todas as palavras elogiosas, agradecendo evidentemente, mas quero dizer que quem saiu vencedor nesse processo foi o Parlamento catarinense, que atuou de forma decisiva e, através dos seus líderes partidários, celebrou o acordo que permitiu o entendimento e acalmando dessa forma o mercado. Estamos, então, votando a redação final do PL 0024.9/2019. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final.
Vamos votar agora, em segundo turno, o PLC 004.0/2019, de origem da mesa, que altera a resolução 002 de 2006. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam. A votação do segundo turno é no painel também, perdão. Vamos abrir o painel para a votação. Pedimos aos deputados que exerçam o seu direito de voto. Está aberto o painel. Deputado Valdir Cobalcini. Consulto se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, vamos escolher o resultado. 30 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. A matéria está aprovada em segundo turno. Para que nós possamos votar a redação final, a presidência encerra a presente sessão, convocando outra extraordinária para 16h23. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Passamos direto à ordem do dia. Em votação, a redação final do PLC 004.0/2019. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o PLC em sede de redação final. Atenção, senhores deputados, nós vamos passar agora a deliberar sobre os vetos. A primeira matéria, discussão e votação em turno único da mensagem de veto 0017/2019. Veto parcial ao PL 172/17, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que institui os Jogos Universitários Catarinenses e adota outras providências. O parecer da CCJ é pela admissibilidade e manutenção do veto. Em discussão, tem a palavra para discutir o deputado Kennedy Nunes, por 5 minutos. Senhores deputados e deputadas, eu venho aqui falar hoje sobre uma das coisas que aos mais antigos que estão aqui sabem da minha posição com relação à defesa da produção legislativa, deputado Moacir Sopelsa. Para quem está nos acompanhando, nós somos eleitos para legislar, criar leis. Essas leis, muitas vezes, vai da conversa com as pessoas, nos roteiros, através das redes sociais, de uma visita. E quando, deputado Bruno, a gente traz isso para cá, tem todo um regramento jurídico que a Casa participa, passa pela CCJ, depois vai por mais 2 comissões. Quando chega aqui no plenário, já passou pelo menos por 3 votações, deputada Ada. Quando é aprovado aqui, passa por 2 votações. Para exemplificar, deputado Nilson Berlanda, a gente pega um ovo e diz, aqui vai sair um pintinho. E nós aqui dizemos que nasceu um pintinho. E quando o projeto é aprovado, deputado Neudi, todo mundo diz, nasceu um pinto, um pintinho.
vai para o governo e um técnico do governo diz assim: isso não é um pinto, isso é um cavalo. Porque ele entende que é um cavalo. Aí volta para cá dizendo o governo: ó, o que vocês aprovaram não é um pinto, é um cavalo. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é dizer para o governo, para o técnico, se é um pinto ou um cavalo. Se eles têm razão para dizer que é um cavalo, ou se nós temos a razão de dizer que nós que criamos é um pinto. A diferença é, Padre Pedro, é a palavra técnico e político. Eu quero dar aqui um exemplo do que é uma questão técnica e política. O ex-governador Raimundo Colombo, do meu partido, era governador e ele vetou, por uma questão técnica, um projeto que eu queria colocar para vocês. Olha só, ele vetou esse projeto aí. Pode colocar. Vai sair? Gente, nós estamos a caminho de Rio do Sul para mostrar para você, na prática, uma lei de minha autoria e que salvou vidas. Tudo bem? A senhora, dona Vanessa? Sim, sou Tudo eu. bom? Bem, graças e cadê a benção? Tá aqui. Tem uma história bonita. Sim, adoro contar ela. É meu orgulho. Eu fiquei grávida, já era hipertensa, fui pro hospital, fiquei internada. Aí eles viram na ultrassom que ele estava em sofrimento fetal. Aí me deram a notícia que eu e ele estavam correndo risco de vida. E não tinha UTI aqui em Rio do Sul. Se ele ficar mais 1 ou 2 dias na sua barriga, ele vai morrer. Aí quando foi umas 2 horas da madrugada, eu estava internada no hospital, chegou os bombeiros. Eu nem sabia para onde é que eu ia. E depois disseram que era para Blumenau, no Hospital Santa Catarina, e era um hospital particular. Aí eu fiquei até preocupada, né? Eu digo, meu Deus, eu não vou poder pagar esse hospital. Não se preocupe, o Estado está pagando tudo para a senhora não vai arcar com nada. Aí meu coração já aliviou. 8h59 ele nasceu, com 26 centímetros, 810 gramas. Minha lei diz que, não havendo vaga num raio de 200 quilômetros, o Estado já paga. Por isso que a senhora foi atendida em Blumenau. E bem rápido. Gente, eu estou na mão com esse cidadão aqui, ó, Lucas. E o Lucas Gabriel, nasceu no hospital particular, porque a nossa lei garantiu que a mãe fosse atendida, porque não tinha nessa coisa fofa um hospital aqui, um leito. Que vitória! É, uma bênção. Pode levar embora. Pega, mãe. Está vendo a diferença do técnico e do político? O técnico disse que essa lei era errada, que não podia. Nós políticos dissemos, ela pode. E a diferença do técnico e do político é que essa lei está salvando vidas. Mas se fosse pelo parecer técnico desses que não têm condição de legislar, talvez o Lucas não estaria vivo. Isso que eu quero chamar a vocês, deputados. O que nós vamos falar aqui e aprovar aqui é produção legislativa. Somos nós que produzimos, não vamos nos curvar para gente que não tem visão política e quer vetar tudo. Tem a palavra, presidente. Deputado. Então, esse é o meu chamamento. Respeito de forma muito especial a todos, mas se nós, deputados, não nos preocuparmos com essa visão que nós estamos tendo aqui, Sargento Lima, fomos eleitos para legislar, daqui a pouco os nossos projetos, por causa de alguém que vai dar um parecer contrário, vai rodar e não vai ser aprovado. Por isso eu peço, venha a todos os deputados que possamos derrubar todos os vetos que são de produção legislativa. Obrigado, senhor presidente. A matéria ainda está em discussão. Senhor presidente. Tem a palavra o deputado Cobalcino, pela ordem, para discutir. Para discutir. Tem a palavra. Senhor Por até presidente, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Primeiro, Santa Catarina é o único estado brasileiro em que não tem uma lei prevendo jogos universitários. Nós não estamos dizendo aqui no nosso projeto que há uma relação direta. Esses recursos provêm de uma lei, que é a Lei 7984 de
abril de 2013, que é a Lei Pelé. A Lei Pelé diz o seguinte: 5% dos recursos provenientes desta lei, que é das loterias, esses recursos, serão destinados via Ministério da Educação para a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, através de convênio, que, por sua vez, faz o repasse às federações. Então, não há uma relação direta do Ministério da Educação com a federação, para deixar isso bem claro. Isso está aqui na lei, não estamos inventando nada. Então, o que eu defendo aqui, porque o veto, né, neste caso, é parcial, não é um veto total. Mantém a criação, a instituição dos Jogos Universitários em Santa Catarina, através da Federação Catarinense do Desporto Universitário, mas veta a parte no tocante à fonte, o que, convenhamos, praticamente inviabiliza. Se não fosse uma questão absolutamente legal, está aqui, né, claro, deputados que tiverem dúvida, né, é a lei que instituiu, é a Lei Pelé, e os recursos das loterias, e 5%, diz a lei, para o desporto universitário. Por isso eu defendo aqui, senhor presidente, com a devida vênia, a derrubada deste veto parcial, e não total. Tem a palavra para discutir a deputada Paulinha. Senhor presidente, eu faço questão de deixar um manifesto antes da votação que nós vamos proferir, até mesmo porque, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, me sinto no dever de, pelo menos, trazer aqui uma defesa, talvez, do que nós discutimos e produzimos de trabalho nesses primeiros dias aí no exercício. E, claro, para também, em respeito ao queridíssimo deputado Valdir Cobalcini, que é proponente da proposição, eu quero lhe dizer que aqui, sim, neste momento, eu coaduno com o pensamento do deputado Kennedy. Aqui é o momento onde se discute méritos, né? E a posição política de cada qual em relação às matérias. Mas, no exercício da Comissão de Constituição e Justiça, o nosso dever ético para com a sociedade catarinense, para com esta casa, é discutir os temas de acordo com a sua constitucionalidade e nada além. Ali já foi muito importante o aprendizado promovido nesses dias, porque em alguns momentos o nosso voto de mérito era favorável a uma questão, mas entendemos que deveríamos ser contrários em razão da admissibilidade ou não da sua constitucionalidade. E isso é importante também que seja colocado nessa casa. Por isso, deputado Cobalcini, eu tive o privilégio de, na comissão, analisar 2 projetos de Vossa Excelência. Um deles, nós acordamos em rejeitar o veto, porque não enxergamos motivo para tal da parte do governo. Mas, nesse caso em especial, nós apostamos na admissibilidade justamente por isso, por entender que a destinação deste recurso ela é uma iniciativa que deve respeitar a competência do órgão governamental. E eu quero dizer para vocês aqui que não sou, não serei e nunca vou ser puxa-saco do governo. Mas eu fui prefeita por 6 anos. Pelo amor de Deus, eu não posso rasgar a minha história. Eu não posso deixar de enxergar uma coisa que, como chefe do Poder Executivo, eu entendo que não é minha competência e sim do Parlamento, ou vice-versa, e ficar muda nessa casa. Eu vim aqui, todo o meu esforço será sempre de aprovar os projetos de lei e manter as decisões que forem exaradas pelos colegas deputados, porque aqui eu penso que é o momento de nós realmente criarmos alternativas e soluções para o Estado. E não é apenas a questão da constitucionalidade que vai me prender. Eu penso, como o deputado bem disse, o Kennedy Nunes, há momentos em que a gente precisa interferir na discussão constitucional, porque o interesse público da sociedade é maior do que tudo. Mas, nessa questão em específica, que trata de uma destinação de um recurso para uma entidade, ainda se fosse para dentro do governo, mas para uma entidade, um outro fim, eu não consigo
de forma alguma, fugir daquilo que o meu entendimento produz. Eu acho, sim, que a política ela tem que ser enaltecida, mas a visão técnica ela também precisa ser trazida à baila nos tempos de hoje para que a gente possa trazer mais eficiência e resultado. Eu peço desculpa para o deputado Cobalcini, porque eu adoro ele, gostaria de votar com ele, mas dessa vez eu não consigo. Desculpa. Tem a palavra para discutir o deputado Maurício Kudilark. Obrigado, senhor presidente. O deputado Onir Mocelin, que é o líder do governo e que era quem estaria aqui fazendo esses argumentos, ele está acompanhando o governador lá no município de Blumenau, junto com o deputado Alpa, e pediu para, como presidente, líder do bloco, fizesse essa argumentação. Só para dizer que o projeto do deputado Cobalcini é bom, regulamenta algo que já acontece. Nós já estamos na 62ª edição dos Jogos Universitários e Santa Catarina participa, e bancada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. A única divergência que tem, tanto que o deputado Cobalcini fez a lei dos jogos regulamentando, e foi acatado pelo governo. Só tem um artigo que diz que esse recurso tem que ir para a federação. E não é assim. Quem tem mantido, quem tem organizado, quem tem feito os jogos é o governo do Estado através da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo. E já estamos na 62ª edição. Então, a discussão não é grande. O projeto do deputado Cobalcini é bom, regulamentou uma situação importante, não tinha lei, acontecia sem um regramento específico do nosso legislativo estadual, e agora vai ser mantido tudo o que estava acontecendo. A única discussão do governo, porque depois dessas sobras, dinheiro que o governo do Estado vai receber do governo federal, e vai dar para uma entidade que não tem a ligação com o Estado. Ela vai administrar esse recurso, essa federação. Então, não tem cabimento. Há 62 anos são feitos os jogos, o governo faz, regulamenta, faz tudo certo. Então, a única discussão, senhor presidente, senhores deputados, é de não passar esse dinheiro, a sobra, o dinheiro, ficar com a federação, que não tem o controle que a Secretaria de Cultura e Esporte tem. Então, nós pedimos o voto pela manutenção do veto, que é específico, é só de um artigo dessa lei importante feita pelo deputado Cobalcini. E se não precisasse ir para o governo, sancionar, votar para discutir, ter ADIM, nós já tivemos várias ADIMs que foram acatadas aqui, então nisso é que eu discordo um pouco do deputado Kennedy, que essa discussão tem que ter, a própria Justiça faz análise quando não chega um consenso entre Legislativo e Executivo. Então, o projeto do deputado Cobalcini é muito bom, a única exceção que foi vetada é esse artigo, e eu pediria, então, o voto dos senhores deputados para que fosse mantido o veto nessa questão. Em votação, no painel, o veto ao artigo 4º do PL 172 de 2017. Tem a palavra pela ordem o deputado Bruno Souza. Para discutir? Tem a palavra, então, retomamos a discussão. Boa tarde. Os deputados podem continuar votando, porque o voto não está identificado no painel, não tem nenhum problema enquanto se procede a discussão. Mas eu tenho a esperança de que talvez eu consiga comover algum dos deputados. Aqueles que confiam na vossa esperança, aguardo para votar após a sua fala. Maravilha. Os que não confiam, podem ir votando. Só uma dúvida, senhor presidente. Tem a palavra, nós deputado estamos Maurício. votando o parecer da comissão ou o veto? Vota-se o veto. O veto. Quem então, for a favor do veto, vota sim, vota 1. Quem for contra o veto, vota não, vota 2. Obrigado. Tem a palavra o deputado Bruno.
Na minha primeira fala aqui nessa tribuna, eu sempre digo que eu ataco a mensagem e não o mensageiro. E eu não estou atacando aqui a boa intenção do deputado Cobalcini, estou atacando apenas a mensagem, isso é o mérito da matéria. O deputado Kennedy, ele é muito, quando ele vem aqui, ele é eloquente, ele realmente tenho muito para aprender, admiro a vossa eloquência, como fala, mas eu vou discordar num ponto sobre a necessidade de técnico e político ser excludente. Se técnico e político fossem excludentes, nós não poderíamos ter governos bons técnicos. Poderíamos ter apenas governos políticos, eminentemente políticos, para ser técnicos. Eu não acredito nisso. Acredito sim que há como fazer uma consolidação entre aquilo que é técnico e aquilo que é político. E mesmo porque uma decorrência lógica de que o que fosse técnico não pudesse ser político, se a gente fosse votar apenas pelo que é político, nós não deveríamos, então, mais fazer uso da nossa Constituição estadual, da nossa Constituição federal, e apenas abrir mão e votar apenas politicamente. Como eu não concordo nisso, eu não posso deixar de ver que a matéria, obviamente, ela tem uma extrapolação do nosso poder como parlamento, e ela sim, ela invade a competência do chefe do Executivo por obrigá-lo a repassar recursos a um fundo específico. Senhores, nós não podemos fazer isso. Isso está claro na nossa Constituição, isso está claro pelas súmulas do STF que consultamos, eu posso citar aqui algumas, mas isso está mais que claro. Segundo a Universidade Mackenzie, 80% dos projetos aprovados nos legislativos estaduais são de ordem inconstitucional. 11% de todos os projetos aprovados no Legislativo são de baixa relevância. Apenas o restante, de fato, tem algum impacto real e sensível na sociedade. Senhores, não vamos ajudar a contribuir com essa grande estatística de 80%. Está claro aqui que o projeto ele é inconstitucional e ele não deve, por isso, prosperar. Eu não posso deixar de observar essa inconstitucionalidade, até mesmo porque existe uma razão para isso ser inconstitucional. Obviamente, existe o equilíbrio institucional. Se nós aqui podemos fazer o que esse projeto preconiza, que é justamente vincular uma receita do Executivo para um fim específico, nós poderemos, então, daqui a pouco, fazer cada vez mais isso. O problema é que não somos nós a sermos cobrados quando o Executivo deixa de realizar algo. Em uma extrapolação desse pensamento, se começarmos a vincular todas as receitas de uma secretaria, por exemplo, logo, futuramente, alguma demanda poderá surgir e a secretaria poderá dizer que simplesmente não tem mais braços, não pode mais realizar algo, porque sua receita está completamente vinculada. É justamente por esse equilíbrio institucional que nós não somos proibidos pela nossa Constituição de fazer fazer essa vinculação e fazer essa invasão de competência. Assim pensaram os legisladores originários e também quem criou toda a ideia da tripartição entre os poderes. Nós temos aqui um equilíbrio institucional que deve ser preservado cada vez que nós votamos um projeto de lei. Esse projeto, então, novamente, ele é inconstitucional. Não julgo nunca o mérito do proponente. Isso, para mim, a intenção do proponente realmente não é o que importa aqui. Eu estou aqui para fazer um julgamento técnico. O voto técnico, na minha opinião, não existe outro a não ser pela manutenção do veto. E outra coisa, agora falando do mérito do projeto, eu fui atrás do que falou a Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, porque afinal é a secretaria relacionada ao tema, e ela se manifestou grande preocupação com a vinculação dessa receita a um fim específico, porque esses recursos já estão sendo usados para a manutenção de outros programas. Ou seja, ao pegarmos uma receita que já está e vincular essa receita a algum fim específico, estamos deixando desprovidos outros programas. E como os senhores sabem, a escassez é a regra no nosso setor público. Não está sobrando recurso para esse programa ser atendido de outra forma. Deputado Bruno, tem mais 5 minutos. Uma parte. Só deixando claro, deputado Bruno, que esse repasse federal ele já é vinculado? Sim. Já é um repasse vinculado para a Secretaria de Estado, mas vinculado em 5% para os jogos universitários. Então, ele não está tirando de outro lugar, ele já é vinculado, só deixar claro.
Não, sim, só que ele não tem essa vinculação específica direcionada. Existe aquela margem, como está aqui na verdade, eu tenho até o projeto de leis aqui. Mas essa vinculação pela lei Pelé, ele é específico. Ele vem para a Secretaria do Estado, 5% específico para os Jogos Universitários. Perfeito. Só que, novamente, nós estamos aqui, através do projeto de lei, gerando mais uma vinculação. E nós estamos, eu não quero fugir para a parte do mérito, porque a parte do mérito deve ter sido discutida, imagino, quando da proposição do projeto. A questão é que o projeto ele é inconstitucional à medida que nós estamos invadindo uma premissa, uma prerrogativa que é do Poder Executivo. Nós não podemos fazer isso, como eu falei, tanto pelas vedações que estão na nossa Carta Maior, como também pelo próprio balanço institucional. Porque se nós começarmos a fazer isso, acreditar que podemos fazer invasões no Executivo, sempre que acreditamos que temos mérito para isso, que a matéria é válida, isso vai depender apenas do valor subjetivo do legislador. Se o legislador acha que vale a pena, que pode invadir a prerrogativa do Executivo, aí nós invadimos o mérito. Logicamente, o resultado disso vai ser um desbalanço ou então um sobreuso, um uso excessivo, uma hipertrofia judiciária por conta dos julgamentos de mérito, julgamentos de inconstitucionalidade de cada lei dessas. Senhores, imaginem se nós precisarmos levar para o judiciário cada projeto de lei inconstitucional que nós votamos aqui. 80% dos projetos, como eu falei, são considerados inconstitucionais. Obviamente, a maior parte desses não tem ações de inconstitucionalidade, porque simplesmente eles são inexequíveis, eles são votados e ficam esquecidos numa gaveta, só contribuindo para o nosso grande número de leis que tem. Só que, por exemplo, esses que vinculam receita, eu não tenho dúvida que o governo vai entrar com uma ação de inconstitucionalidade e, conforme as súmulas já apresentadas no STF, o governo vai ter êxito na ação. Ou seja, nós estamos apenas prosperando e deixando algo se alongar por mais tempo, enquanto poderíamos matar aqui na origem. Como dizia o Marquês de Maricá, as leis se complicam quando se multiplicam. Muito obrigado. Tem a palavra pela ordem para discutir, deputado? Vossa Excelência já discutiu. Uma questão de ordem, presidente. Pela ordem. Ficou a dúvida para votar para derrubada do veto e para manutenção. Acho que ficou uma... O regimento prevê que nós votemos o veto. Quem votar a favor do veto, ou seja, a manutenção do veto, vota sim, vota 1. Quem votar pela derrubada do veto, vota não, vota 2. Ok. Está esclarecido? Alguma dúvida? Senhor presidente, eu acho que só por conta da dúvida de uma mudança do que houve no regimento, que em alguns momentos a gente vota o parecer e não o projeto. Mas esse daí... Não, nós vamos... no novo regimento, nós votamos os vetos. Mas tem uma que vota, é o parecer que ela... do orçamento. Mas só para tirar a dúvida, é votar 2. Tiradas todas as dúvidas, deputado Kenny. Voto 2. Deputado Luiz Fernando Vampiro. Só para encaminhamento de voto da bancada, encaminhamento de votação. Vamos deixar liberada a bancada em virtude do direito de produção do nosso colega Cobalcini, então vamos liberar a bancada de acordo com a intenção dos meus pares. Obrigado. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Se a bancada liberou... Votaram 31 senhores deputados, escolhemos os votos. 19 votos sim, 11 votos não, uma abstenção. Está mantido o voto. Questão de ordem, senhor presidente. O veto, perdão. Tem a palavra pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, fiz questão de manifestar por questão de ordem, depois da votação, até para esclarecer um pouquinho da questão do veto. Ao que me consta, nesse veto que foi votado, ele foi votado o veto de um único artigo. E o próximo veto são, na verdade, 2 vetos a um projeto de lei. E agora o nosso regimento dá a possibilidade de pedir destaque de votação em separado dos vetos.
porque pode, senhor presidente, pela vez primeira, o nosso regimento prevê o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. E o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele pode ser no sentido de, quando tiver múltiplos vetos, de o parecer ele ser pela manutenção de veto de alguns artigos e pela rejeição do veto de outros artigos. Então, quero aqui sugerir, senhor presidente, para ficar mais didático para todos os deputados, que na ordem do dia, quando for colocado os vetos, que seja anotado que o veto trata-se de um único artigo, e pela manutenção ou não, que trata-se de 2 artigos, quais os artigos serão pela manutenção do veto e quais os artigos serão pela derrubada do veto. É uma questão para poder dar condição dos deputados tomarem conhecimento. Então, senhor presidente, da mesma forma, nós estamos continuando a votar o veto em plenário, apesar de termos o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Mas é o requerimento que faço para clarear, na hora do dia, quando for o veto de um artigo, de 2, de 3, e conforme se é pela rejeição ou pela manutenção. Muito obrigado, deputado Marcos Vieira, pela forma didática como Vossa Excelência se expressa em relação ao regimento, que deve ter lido por algumas vezes. Continuamos, então, em votação. Agora, discussão e votação em turno único da mensagem de veto 34/2019, veto parcial ao PL 66/18, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que proíbe a produção de mudas e o plantio, também conhecido como a espatódia, bisnagueira, tulipeira do Gabão, xixi de macaco ou floresta, incentiva a substituição das existentes. O veto foi oposto ao artigo 2º e ao artigo 4º, não há pedido de destaque. Em discussão, tem a palavra para discutir o deputado Bruno Souza. Bom, senhores deputados, novamente, uma invasão de atribuição do Executivo aqui, e o meu posicionamento, eu sou muito convicto do que falo, porque defendo muito o papel das instituições. Eu acredito que um país que não tem equilíbrio entre as suas instituições é um país que não tem boas perspectivas de prosperar. O nosso problema no país sempre foi, sempre parece que tem sido uma tônica, justamente esse desequilíbrio entre as instituições. Nós não temos instituições claras, fortes e independentes. Nós estamos aqui novamente invadindo uma atribuição num projeto que cria uma obrigação de fiscalizar e de conscientizar. Nós, obviamente, não temos a competência não podemos gerar atribuições recíprocas entre os poderes. Isso está claro, isso acredito que todos sabem disso, entretanto, é isso que o projeto faz. Esse projeto, eu tenho uma impressão que ele vai cair entre aqueles 80% dos projetos que são inconstitucionais, mas às vezes não são contestados, porque, sinceramente, eu não acredito que o Estado tenha capacidade de fiscalizar esse tipo de matéria. Ele simplesmente não vai ter capacidade de fazer, se ele não consegue fiscalizar as intervenções de grande impacto ambiental, quanto mais fiscalizar pequenas plantas, enfim, restrições como essas. Mas esse veto em especial traz uma curiosidade. Eu discordo do veto parcial. O veto deveria ser total ao projeto, porque, vejamos, a Procuradoria-Geral do Estado, ela recomendou o veto parcial. Ela veta o artigo 2º, que compete ao Poder Executivo Estadual, através da Fátima, promover campanhas publicitárias no sentido de tornar público os efeitos danosos da árvore que trata essa lei e de incentivar a substituição das existentes por espécies nativas. Vetaram esse artigo, então, que dava competência à Fátima. E também vetaram o artigo 4º, que era a fiscalização quanto à aplicação da presente lei, compete aos agentes públicos vinculados à Fátima. Ou seja, o veto parcial tira apenas a parte que realmente é visivelmente inconstitucional, que é a atribuição recíproca de competência. O problema é que, ao vetar parcialmente, ele deixa o artigo 1º e 3º. O artigo 1º, ficam proibidas, em toda a extensão territorial do Estado de Santa Catarina, a produção de mudas e plantio das árvores da espécie em questão.
Artigo 3º. O descumprimento disposto presente na lei sujeitará o pagamento de multa no valor de R$1.000. Ou seja, o veto parcial tirou quem fiscaliza e quem faz valer a lei, porque, afinal, é uma atribuição recíproca. Entretanto, mantém a multa e a proibição. Ou seja, é uma proibição sem um agente fiscalizador e sem o agente do enforcement, que vai fazer valer a lei. Então, o veto parcial mantém 2 artigos absolutamente inócuos. O veto aqui, nesse caso, deveria ser total. A votação deveria ser por um voto total, não é isso que está em questão, mas o meu voto será no veto parcial, porque me parece o dano menor. É curioso porque, se aprovarmos o veto parcial, vai sobrar o artigo 3º e o 1º, que será um espectro de lei. É uma lei sem força, é uma lei sem um agente para impor o que se pretende na lei. Não vetando, não fazendo o veto, nós manteremos algo que é claramente inconstitucional. Então, o meu voto é pela inconstitucionalidade parcial, que me parece o mais próximo do correto, e é uma pena que faltou coragem à Procuradoria-Geral do Estado de vetar totalmente o projeto. Em discussão, para discutir, o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria fazer até uma homenagem à ex-deputada Ana Paula, deputada estadual, pela apresentação desse projeto, também na condição de presidente de Comissão de Saúde. E dizer sempre que também nós temos que cuidar de não ser mais realista que o rei, né? Querer ser mais realista que o rei, até porque toda discussão comporta 2 lados e pode ter controvérsia. Tanto é que nós tivemos um órgão fracionário jurídico aqui desta casa que entendeu pela constitucionalidade e um órgão respeitável que deu pela constitucionalidade do projeto por unanimidade. Depois nós tivemos uma procuradoria que entendeu pela constitucionalidade do projeto, salvo um outro artigo, ou seja, especificamente 2 artigos. E agora há a discussão do veto. Pode alguém entender que é inconstitucional, pode outro entender que não é inconstitucional. No meu caso, eu entendo que não é inconstitucional. Inclusive, é bom lembrar aqui, presidente, normalmente se faz diligência a projetos como esse, e é muito comum, inclusive, vir lá a diligência dizendo que é para rejeitar, né? Nesse caso, inclusive, o próprio IMA diz que não, que é favorável, foi favorável. E depois disso, nós tivemos um outro colegiado que também entendeu pela constitucionalidade, que é o colegiado da atual CCJ. Então, a CCJ anterior disse que era constitucional e esse também. Tanto é que a CCJ, no parecer, recomenda a rejeição do veto. Eu queria, inclusive, dizer o seguinte, que, veja, por exemplo, aqui o artigo 4º, a fiscalização quanto à aplicação da presente lei compete aos agentes públicos vinculados ao Instituto do Meio Ambiente, por ato de ofício ou denúncia, onde está a inconstitucionalidade. A que cabe a esta Assembleia Legislativa? Dar nome de rua apenas? Ou estabelecer mecanismos, inclusive de fiscalização? Ou nós vamos exercer o nosso poder, ou seremos um órgão homologatório que dirá que não pode isso, não pode aquilo. Nós estamos regulamentando matérias, é claro que comportam pareceres divergentes, e isso faz parte da democracia. Agora, aqui, não há absolutamente nenhuma inconstitucionalidade, e não há que se desprezar 2 órgãos fracionários que já deram pela constitucionalidade, embora alguém possa entender e continuar entendendo que é inconstitucional. Ah, mas pode ter uma ADIM. Horas que tem ADIM, vamos discutir, e lá poderá, inclusive, haver. Já houve ADIM que teve sua procedência e já houve ADIM que não teve procedência. Por exemplo, a emenda constitucional dos 15% da saúde. O governo entendeu que tinha que entrar com a ADIM
O ministro, o relator, entendeu, pelo menos em sede de liminar, que ela não era cabível. Portanto, essa discussão poderá prosseguir lá na frente. Eu não sei se o deputado vão escrever, então eu queria apenas fazer esse argumento, senhor presidente, e pedir pela derrubada do veto, conforme o parecer, inclusive, da própria CCJ. Obrigado. Continue a discussão. Tem a palavra para discutir o deputado Zé Milton Schaeffer. Presidente, apenas só de maneira bem breve aqui para contribuir com esse debate. A deputada Ana Paula foi muito feliz em apresentar esse projeto. Santa Catarina é um estado referência em termos de apicultura, né? Nós temos uma grande produtividade e é a apicultura que garante, inclusive, a polinização das plantas frutíferas do Planalto Serrano, a alta produtividade. Não é produzir só mel, né? Nós precisamos pensar no meio ambiente. E entre a questão do debate da constitucionalidade ou não, essa planta, conhecida como a Spatodeia campanulata, que é com vários nomes também mais populares, na verdade ela é uma planta que ela é exótica, ela é nativa da África, ela libera, até ela é tóxica também para o ser humano. Várias árvores dessas plantadas, se passarem por ali crianças ou adultos, ela gera alucinações e alergia, e ela tem uma característica que muitas espécies de insetos, né, na flor dela, ela é tóxica e mata o inseto, entre eles a abelha. Inclusive os apicultores de Santa Catarina também têm interesse nesse projeto. O Instituto do Meio Ambiente, ele manifestou-se favorável a essa tramitação. Eu acho que a casa não pode, né, nesse momento, virar as costas para tudo isso. Se fosse uma planta nativa, todos seríamos contra. Mas ela está aqui como planta exótica, tóxica, prejudicial a vários insetos que são essenciais para a polinização de espécies nativas, nossa, aqui da Mata Atlântica. Por isso, eu entendo, de maneira bem breve, que o artigo que foi citado aqui pela PGE para fazer o veto ao projeto, é apenas que a Fátima, atual IMA, não possa fazer uma campanha publicitária esclarecendo as pessoas. Isso não é uma despesa significativa para o erário público, né, e com criatividade pode fazer, inclusive, isso sem custo. Por isso, eu entendo que o motivo da inconstitucionalidade não é tão relevante assim, e o motivo de aprovar o projeto, ele é relevante, sim, para o meio ambiente de Santa Catarina e para a nossa apicultura. Por isso eu peço para que derrubamos o veto no interesse público do nosso Estado. Continue a discussão. Tem a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, se me permite também, seguindo a coerência que a gente vem trazendo a esta casa, eu quero relatar o processo de discussão da CCJ dessa matéria, e eu asseguro aos nobres senhores que não há a menor hipótese de ser atribuído a este projeto de lei que a deputada Ana Paula Lima sabiamente apresentou, qualquer impressão de inconstitucionalidade, colegas. Não há uma criação de despesa específica. Importante dizer que o IMA, o órgão ambiental, já emana ações de fiscalização, de conscientização em toda a parte do Estado. Então, não há criação de recursos específicos, de fundos específicos, nada. Não há nenhuma, não me resta nenhuma dúvida que não paira sobre ele qualquer tipo de inconstitucionalidade. Ademais, aqui, que é o ambiente de nós discutirmos o mérito, é importante dizer que a apicultura catarinense, ela precisa e merece ser preservada. Os pequenos, os invisíveis, como eu costumo dizer, poucas vezes têm a oportunidade de se ver representados nos poderes. O parlamento é quem mais os abraça, quem mais os recebe. E eu penso que, por responsabilidade social, cívica, também pelo comprometimento que devemos ter com as questões de saúde pública, nós precisamos, sim, rejeitar esse veto e seguir essa proposição que foi bastante discutida nesta casa. Eu volto a reiterar, o próprio IMA, que é o órgão do governo responsável pela implementação dessa política, está de acordo com o entendimento exposto aqui pela deputada Ana e por todos que nos antecederam aprovando essa matéria. Então, a gente julgou na Comissão de Constituição e Justiça
que este veto ele deve ser rejeitado. Ainda em discussão, tem a palavra o deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados, o nosso parecer pela rejeição ao veto é justamente pela maneira como ele foi feito. O governo do Estado fez o veto alegando que estava seguindo um parecer do IMA. Só que o parecer do IMA é justamente favorável ao projeto. Por isso que, na Comissão de Constituição e Justiça, nós rejeitamos este veto, porque o próprio instituto no qual o governo se baseou está dizendo que o projeto é favorável. Continue a discussão, tem a palavra o deputado Maurício Kudilark. Obrigado, senhor presidente. Novamente, aí, a deputada Ana Paula tem toda a razão. O parecer do IMA é no sentido de que essas plantas são danosas, só que no projeto atribui exclusivamente e dando competência ao IMA a fiscalização desse cultivo, plantação. E não pode um projeto nosso, de origem legislativa, dar essa atribuição. Então, o projeto é bom, é verdadeiro, a planta é danosa, e aqui diz veto parcial. Então, o IMA dá o parecer dizendo que é uma planta danosa ao meio ambiente, mas está sendo vetado única e exclusivamente aquele artigo que dá uma atribuição ao Poder Executivo, que isso é competência exclusiva do Executivo. Então, o projeto é bom, a lei é boa, e tem um artigo lá que é inconstitucional. E o governo vetou esse artigo. Então, em nome aí do líder do governo, eu peço que os colegas votem pela manutenção do veto, que só vai vetar esse artigo, o resto da lei vai ficar toda ela em vigor. Só para esclarecimento, o veto foi oposto em 2 artigos, o artigo 2º e o artigo 4º. Tem a palavra para discutir o deputado Kennedy Nunes. Presidente, eu fico contente em poder, nesse segundo voto, reforçar aquilo que eu falei da diferença que tem da questão técnica e política. Quando o deputado Bruno falou isso dali, é claro que os dois têm que andar junto, que não pode é ficar só no técnico ou só no político. E agora, com a discussão desse segundo voto, com a palavra do deputado Bruno e os outros que falaram aqui, ficou bem claro o que é a visão só técnica e a visão política. Se todos nós fôssemos votar pela sua visão, deputado Bruno, pela sua defesa ali, nós íamos permitir que as abelhas continuassem morrendo. Porque a visão técnica que ele deu, que é totalmente inconstitucional, que não podemos fazer isso. Está vendo a diferença, o que é o técnico e o político? Aí aqui a gente falou, quando leu a emenda, xixi de macaco. O que é xixi de macaco? Aí eu fico pensando, quem está nos acompanhando, dizendo assim, os deputados estão falando de xixi de macaco? Até que veio o deputado Zé Milton Schaefer, como é técnico da área, e disse, essa plantinha aí mata as abelhas. Aí o que há agora? Há agora aqui uma definição. Se nós vamos ir pela linha do deputado Bruno, que é a linha técnica, e dizer que isso aqui não pode, tem que cortar, ou se vamos respeitar a produção do deputado que foi lá, que ouviu os apicultores, que veio, que montou o projeto, que passou pela CCJ, passou por todos os processos, com a tutela agora novamente, deputado Titon, que é o presidente da CCJ. A CCJ dá de novo um parecer, veio o IMA dizendo que é tudo certo, e agora nós vamos fazer a decisão aqui. Se a gente vai pelo lado técnico, que é a visão da lei fria e morta no papel, ou se a gente é uma casa política e vamos aceitar ou não a morte das abelhas. Então, essa é a diferença, deputada Ana, que eu sempre falo aqui, da defesa incondicional. E tenha certeza, deputado Bruno, se algum dia Vossa Excelência fizer um projeto de lei e que, porventura,
lá venha, e às vezes vem de lá uma ideia, terá da minha parte a defesa também, porque eu sou um eterno defensor da produção legislativa. E, portanto, essa é uma condição que eu não abro mão. Por isso, eu peço e encaminho o voto 2 para que nós possamos derrubar esse veto. Obrigado, senhor presidente. Está encerrada a discussão. Tem a palavra para encaminhamento de votação o deputado Luiz Fernando Vampiro. Encaminho o voto 2, bancada do MDB. Vamos abrir o painel e iniciar a votação. Está sendo votado o veto. Quem for a favor do veto ou pela manutenção do veto, vota sim, vota 1. Pela derrubada do veto, vota 2, vota não. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. Sim, 7 votos, não 22 votos, nenhuma abstenção, o veto foi rejeitado. Matéria seguinte, discussão e votação. Em turno único, mensagem de veto 059-2019. Veto total ao PL 533-2017, de autoria do deputado Valmir Comim, que altera a Lei 17.220, que dispõe sobre a distribuição, dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, CODESC, e da COAB, Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, e autoriza alienação e transferência de ativos, estabelece outras providências. Presidente. Para discutir ou pela ordem? Embora o senhor já esteja pela ordem. Pela ordem, deputado. Senhor, desculpe, embora o senhor já Sem problema nenhum, deputado. O senhor já esteja encaminhando outro projeto, eu quero justificar o meu voto. Eu fiz um equívoco, na hora de votar eu votei 1, votei sim. O meu voto é 2. Se for possível ainda fazer essa correção. O voto de Vossa Excelência não muda o resultado permanece o mesmo, mas fica feito o registro, a manifestação de Vossa Excelência que consta lá dos anais da Casa. Em discussão, a mensagem de veto 59/2019. Tem a palavra para discutir o deputado Bruno Souza. Bom, senhores, eu não sei se todos estão atentos ao que propõe o projeto, mas o projeto ela cria novamente uma vinculação de gastos, só que nesse caso, em relação aos órgãos da extinta, a liquidação dos órgãos da extinta COAB e também da CODESC. Bom, isso logicamente é uma vinculação de gastos, não há nem muito o que se discutir em relação a isso. E, novamente, é um aspecto, sim, técnico, e apesar do deputado Kennedy, eu acho que ele leu aquele livro 38 Formas de Vencer um Debate Sem Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, que o senhor atribui a uma pessoa para algo que ela não falou ou extrapola um argumento através de uma variável ad absurdum que se fala. Você leva ao exagero algo que o deputado, que a pessoa, no caso eu, não falou. É um estratagema de debates, mas para mim não é válido, isso não me abala, porque eu mantenho o meu posicionamento, sim, técnico, até mesmo porque se nós fôssemos usar esse mesmo tipo de argumento, nós poderíamos então imaginar que uma pessoa que defende esse pensamento político, então sempre que ela for fazer um julgamento, nunca vai ser técnico e vai ser apenas político. E eu não acredito que foi essa a mensagem das urnas em 2018. Não acredito que foi um voto à política como sempre tem sido feito. Então, eu mantenho, desde que me elegi em 2016 para vereador, 2017, 2018, ajo da mesma forma, sim, em busca do posicionamento técnico. E, novamente, são uma vinculação de despesa. Quando a gente pega a alteração aqui é no parágrafo 2º da Lei 17.220,
que fala do seu primeiro artigo que os ativos das citadas sociedades de economia mistas que não forem utilizadas para suprir as despesas ocasionadas pelas respectivas instituições serão transferidos para o Estado. O que o deputado pretende é que sejam esses valores destinados apenas à política de habitação. Nós temos já uma súmula do TJ aqui, já se manifestou que em matéria bem similar, em que afirma categoricamente que o Poder Legislativo não pode impor ou alterar atribuições ao Executivo e ao órgão da administração pública, quando a este último cabe legislar sobre o tema, como o presente caso. Ou seja, essa atribuição está clara que legislar sobre a destinação de um recurso oriundo de uma liquidação que o Estado fez, que o Estado tinha essa prerrogativa, primeiro, isso é uma atribuição do Executivo. E depois, se fosse para legislar sobre o tema, também seria por decreto do Executivo e não através de uma lei do Legislativo. Então, e para quem foi citado aqui um argumento de autoridade, que é quando a gente usa diversos... Tal pessoa citou isso e concorda comigo, tal órgão concorda comigo, tal órgão concorda comigo. Então, para quem gosta desse tipo de argumento, não é o meu caso, não gosto, mas como eu vi que tem gente que gosta, os pareceres da PGE, a consultoria jurídica, da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, todos foram pela manifestação do vício de iniciativa. Ou seja, o PL está, assim, eivado de vícios e até um problema da parte do mérito, né? Porque, novamente, nós vinculamos uma receita conforme a nossa decisão em plenário e não conforme a necessidade efetiva do Executivo. O Executivo pode ter uma necessidade, por exemplo, de suprir uma demanda ou um déficit na saúde, e ao invés de fazer isso, ele tem uma obrigação de cumprir com as veiculações. Nós estamos indo justamente no caminho contrário do que se está tentando fazer agora no Congresso Nacional. Há poucos dias, o ministro Paulo Guedes falou que gostaria que o Parlamento pudesse discutir, cada ano, sem vinculações nenhumas, o destino da lei, dos recursos. O que nós fazemos aqui é justamente criar uma vinculação de uma receita a uma despesa que vai no caminho contrário ao que hoje tenta se fazer no Brasil. A justificativa que eu encontrei para o projeto ser legal foi justamente no artigo 23 da Constituição do Estado, a justificativa usada na CCJ. Com todo respeito ao relator, eu tendo a discordar, porque o artigo 23 da nossa Constituição do Estado, ele fala: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios conservar o patrimônio público, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Isso não pode ser usado para justificar a vinculação de uma receita, porque se isso é suficiente para justificar o uso de uma atribuição que é exclusiva do Executivo e através de uma outra forma, o que mais pode justificar? O que mais em matéria de promover programas de construção de moradias e melhorias de condições habitacionais e saneamentos podemos justificar com isso? É justamente o perigo da extrapolação da interpretação. Então, meu voto é pela manutenção do veto e, novamente, ficaria feliz se a gente conseguisse manter este veto. Tem a palavra para discutir o deputado João Amin. Presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, eu venho aqui muito à vontade defender o projeto do deputado Comim, até porque, primeiro, eu tive uma opinião contrária a diversos parlamentares aqui que aprovaram a extinção da Coab e da Codesc. Vou dar dois exemplos básicos. A política habitacional hoje do Estado de Santa Catarina, eu não sei quem faz. A Coab foi extinta e a Codesc, mesmo tendo sido, vamos dizer assim, ter perdido um pouco a sua atribuição, diversos patrimônios eram da Codesc, faziam parte da Codesc, ela está agora em liquidação, e isso, o projeto do governo, que única e exclusivamente tinha por justificativa economia, as regionais custavam 500 milhões de reais por ano e o prejuízo da Codesc e da Coab era de 25 milhões na sua história. Então, eu, naquela oportunidade, fui contrário. E, independente desse debate que eu estou achando engraçado, técnico e político, o negócio é o seguinte:
Hoje, há uma fila, pelo menos durante o projeto, de 150 mil pessoas na fila por moradia, por uma casa própria. Isso é o que tem a Secretaria de Assistência Social. Independente de projeto, no caso do Legislativo, de um deputado, ou decreto ou projeto do Executivo, como é que vai ser resolvido isso? O deputado Comim se atentou a isso e quis resolver isso, no mínimo, provocando o debate que está sendo feito aqui agora, se a gente entrar no mérito. Fui o relator da matéria na CCJ e a CCJ derrubou o veto do Executivo. Então, nada mais, pelo menos a esperança que a gente possa ter, é o plenário acompanhar a CCJ e derrubar esse veto do governo do Estado. Muito obrigado. Tem a palavra para discutir o deputado Kennedy Nunes. Presidente, que coisa boa o debate. Essa casa é do debate. Coisa boa. E agora acabo de ver a diferença. Bem claro, pelo deputado Bruno, a sua posição, esse projeto é inconstitucional e tem que acabar, porque a lei fala isso. Mas a diferença é que esse projeto trata, deputado Nazareno, dos valores dos ativos dessas duas empresas, em vez de ir para a fonte 100 e ser diluído nas despesas do governo, ela vai exclusiva para ajudar 150 mil pessoas que não têm uma casa. Pela lei, nós temos aqui duas posições. O deputado Bruno diz, pela lei não pode. Mas nós temos que ter a consciência que o nosso trabalho é social e a gente tem que dizer, olha, esse dinheiro aqui, desses ativos, desses terrenos, dessas coisas, em vez de ir para pagar conta, vai para dar moradia para quem não tem. Só sabe o que é não ter casa quem nunca teve. E talvez quem nunca teve uma casa, ou conhece a realidade das pessoas que não têm casa, vê nesse caso uma grande possibilidade, como disse o deputado João Amin, do deputado Comim, de dizer o seguinte, olha, em vez de ir para a fonte 100 e cair e ser diluído, vamos dar ajuda para quem não tem casa. Então eu peço, mais uma vez, para essa casa ver o lado social e não o lado frio da lei. Não é simples, né? Só chegar e dizer, ó, não e pronto, a lei não permite. Só que nós somos social, nós temos que ter esse lado social. E essa casa tem para isso. Então, por isso que eu quero parabenizar nos dois debates que nós tivemos agora aqui, o deputado Bruno frio na lei e o deputado João Amin dizendo, olha, para ajudar 150 mil pessoas que não têm casa, por isso que o deputado fez isso. Então, parabenizar por essa discussão que nós temos hoje aqui e pedir para que nós pensamos nas pessoas que não têm casa e que esse recurso vai ajudar quem não tem casa a ter uma casa. Por isso, votar pela rejeição, seguindo o parecer da comissão de CCJ, pela rejeição do veto. Obrigado, senhor presidente. Para discutir, tem a palavra o deputado Gessé Lopes. Então, eu me divirto muito com o deputado Kennedy, acho ele muito divertido e muito sensato também. Mas, nesse caso, a gente não pode atribuir aqui ao governo do Estado o que ele deve fazer com esse dinheiro. Se nós temos, principalmente como o senhor falou, que temos dívidas para pagar, nós temos que pagar as dívidas, né? E depois ele vai selecionar e direcionar os recursos que sobrarem para determinadas áreas. Temos que confiar no governo. O governo tem 72% dos votos. Nós confiamos nele para administrar o nosso dinheiro. Nesse caso, temos que votar a favor do veto. Para discutir ainda, o deputado Maurício Kudilar. Obrigado, senhor presidente. Só para dizer, a gente vê bastante hipocrisia aqui também. Não se pode brincar de legislar.
Não se vota a favor ou contra o governo por brincadeira, para derrubar, para ganhar do governo. Nós representamos a população. Então não precisa CCJ, não precisa nada, não precisa o parlamento, não tem que ter análise judicial depois. Nós temos que ser corretos. Por que o governo do deputado Kennedy, que foi ele que mandou esse projeto pela extinção da CODESC e da Coab, não definiu? Agora ele quer mudar do novo governo por causa de política? Não. Eu entendo, é inconstitucional, é hipocrisia dizer que se votar esse veto, quem não tem casa vai ter casa. Para, isso é uma brincadeira com o senso humano. Então, vamos votar, derrubar o veto, que daí quem não tem casa, Santa Catarina vai ter casa. Tá, não é por aí. Tá? Nós temos que ver o que é legal, o que é constitucional. Então, é uma questão bem clara, nós não podemos engessar. E se não tiver nenhum programa de regularização fundiária andando ali, ou nenhum desses programas que ele se refere, daí vai fazer o que com o dinheiro? Então, o governo tomou uma opção, o governo que estava, governo anterior, tomou uma decisão dentro do que é legal. Então, o governo só quis vetar uma amarração que pode, inclusive, engessar recursos e, daí, sim, não ajudar a política habitacional e outras políticas. Então, para quem está assistindo, chegou agora aqui, ninguém está votando para ter casa quem não tem casa. Isso aí é hipocrisia. Nós estamos votando um projeto da extinção e definindo o que vai ser feito com... Exatamente. Então, é isso que nós estamos votando. Então, peço para a gente ser coerente, nós fiscalizarmos, nós legislarmos dentro do que devemos, mas nós deixarmos o Executivo praticar suas ações dentro do que a lei determina. Então, é só ter coerência. Vamos, sim, legislar, mas vamos aceitar e respeitar a independência dos poderes. Nosso parecer, nosso pedido é pela voto 1, manutenção do veto, por ser legal, ser constitucional, e pode ser que daí sim, daqui a pouco tenha dinheiro para algumas casas, alguns conjuntos habitacionais, porque do jeito que estava, não ia ter. Tem a palavra para discutir o deputado Sargento Lima. Senhor, diante da minha inexperiência, tenho aprendido muito aqui hoje. E, senhor presidente, algo que eu estou vendo que a gente pode não aprender aqui é saber que se a gente passar cola num cavalo e jogar penas sobre eles, ele não vai se tornar um pintinho. Né? Simplesmente isso. E que não se adoça discursos, né, usando a frase segurança, educação, habitação e vote não. Eu respeito a opinião de todos nessa casa, mas, como disse, um pintinho, também eu não posso colocar ferros nele e dizer que ele é um cavalo. E a gente tem que aceitar isso aí. Então, esse é o que eu tinha para dizer. Está encerrada, não está encerrada, porque o deputado Rodrigo Minotto deseja discutir a matéria. Tem a palavra. Senhor presidente, diante da questão jurídica e legal aqui, atento à denominação e o verbo da emenda do projeto de lei, que teve uma emenda substitutiva global, eu acho que é importante a gente destacar aqui o que o projeto especifica. Projeto de lei originário do deputado Valmir Colmin. Autoriza o Poder Executivo a destinar o saldo da liquidação da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, responsável pela política habitacional do Estado e da outras providências. O artigo 1º estabelece que fica o Poder Executivo autorizado a destinar. Autorizado. Ele não está determinando, ele está autorizando, ou seja, a Assembleia Legislativa está autorizando o Poder Executivo a destinar. Cabe ao Poder Executivo destinar ou não.
O que acho estranho é que quem pede autorização, sempre quando quer fazer algo, é o Poder Executivo, e não o Poder Legislativo dá de antemão a autorização. E pela emenda substitutiva global apresentada pelo então deputado, hoje deputado federal Darcy de Matos, que diz que a emenda, deputado Kennedy, altera a lei número 17.220 de 2017, que dispõe sobre a dissolução, que é a lei 17.220, dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, CODESC, e da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, COAB. Autoriza a alteração e transferência de ativos e estabelece outras providências. Autoriza, não determina, autoriza, para o fim de destinar os ativos remanescentes da COAB à política habitacional do Estado de Santa Catarina, incluindo os programas de regularização fundiária. O artigo 1º, no seu parágrafo 2º, diz: os ativos pertencentes à CODESC e COAB que não forem utilizados para os fins previstos no parágrafo 1º deste artigo serão transferidos para o Estado, sendo os ativos remanescentes da liquidação da COAB destinados exclusivamente à política habitacional do Estado de Santa Catarina, incluindo os programas de regularização fundiária. Sempre tem aquela pegadinha no final do texto legal. Então, a emenda substitutiva global, no seu parágrafo 2º do deputado Darcy de Matos, senhor deputado Maurício Claro, tem uma decisão do STF dizendo que quem não pode executar não pode autorizar. Existe uma decisão clara disso. É a mesma coisa que nós fazer uma lei aqui autorizando a asfaltar não sei o quê, a construir não sei o quê. Então, o discurso de Vossa Excelência é bom, eu entendo, a lei autoriza, já tem uma decisão do STF, senão ia ficar muito bom para os legisladores fazer uma lei autorizando construir o hospital, aí isso, aquilo. O STF já decidiu nessa questão legislativa. Quem não pode fazer, não pode autorizar. Mas, Vossa Excelência, se me permite concluir o raciocínio, eu queria chegar nesse ponto, deputado Scudlac. Na verdade, essa Assembleia aqui está votando um veto de um projeto de lei com uma substituição global que está dando autorização e depois está determinando que seja incluído na política pública habitacional do Estado de Santa Catarina. É aquelas pegadinhas que acontecem. Então, deputado Maurício, só para concluir o meu raciocínio, realmente o projeto tem um vício de origem. Presidente, para encaminhar a votação, tem a palavra para encaminhar a votação, deputado Kennedy Nunes. Eu quero encaminhar a votação para nós mantermos a posição da CCJ, e só dizer ao colega deputado Maurício Scudlac, que falou aqui do meu governo. Primeiro, eu nunca fui governador, mas daí, se o senhor trata do governo do meu partido, o senhor tem razão, que foi o meu governo, o governo do meu partido, que extinguiu. Mas Vossa Excelência erra quando diz que agora muda o governo e muda o discurso. Não, porque, inclusive, o governador extinguiu esse, sendo o Comim o autor do projeto, secretário de Habitação. Então, o Comim sabia muito bem o que estava falando. Não houve, então, só para deixar claro, não houve mudança de posição. Ou seja, isso está correto. Então, quem fez o projeto tinha conhecimento, que era o secretário à época da Assistência Social, e que sabia muito bem, e é o que está havendo. E volto a dizer aqui, não é demagogia, deputado, dizer que quem vota contra esse projeto não quer casa própria, porque o projeto é muito claro, que esse dinheiro é para ser utilizado de uso exclusivo em habitação. Então, não é demagogia nem brincadeira. Não é brincadeira e nem demagogia. O projeto, ele visa pegar esse dinheiro e colocar exclusivamente na habitação.
Não tem nenhuma demagogia nem brincadeira nisso, só para colocar claro, até porque eu gosto das coisas claras. Por isso que eu gostaria de pedir aos deputados que a gente votasse com o parecer da CCJ, que é pela rejeição do veto. Número 2. Para encaminhamento de votação, deputado João Amin. Encaminhamento de votação do PP, voto 2, pela rejeição ao veto. Para encaminhamento de votação, deputada Paulinha. Senhor presidente, eu quero aqui acompanhar, eu quero só deixar claro, porque eu tenho pregado a coerência aqui, né, que eu não vivi a discussão desse projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, já era o final da reunião, estava morrendo de frio, quero dizer isso para vocês, agora já estou mais ambientada com ar-condicionado, já comecei a gostar, e, na verdade, eu não acompanhei, mas, de fato, assim, eu acompanho, coaduno com o pensamento do deputado Rodrigo Minotto por 2 razões. Primeiro, e a mais importante delas, pela coerência. De fato, não nos cabe criar um fundo, ainda que, na razão de mérito, não há como divergir do entendimento posto aqui pelo deputado Kennedy Nunes. Obviamente que, se há um fundo que especifica e trata o recurso exclusivo para a habitação, é aí que se vai ofertar uma política de habitação com um mínimo de recursos, né? Mas eu também concordo, eu não posso fugir da razão. Não é competência do Parlamento estabelecer a criação desse fundo. Por isso que por esta razão e pela segunda razão, que é o acompanhamento partidário, de seguir junto com o deputado Rodrigo Minotto, a gente vota pela manutenção deste veto. Está liberado o painel. Conclamo aos deputados que possamos votar. Temos ainda mais um veto para deliberar na tarde de hoje. O voto é sim. Mantém o veto. 1. 2 é não. Rejeita o veto. Que governo. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Está encerrada a votação. Colhamos o resultado. 10 votos sim, 18 votos não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Última mensagem de veto para deliberarmos. Discussão e votação em turno único da mensagem 61/2019. Veto total ao PL 43 de 2018, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que dispõe sobre a isenção do pagamento de direitos autorais nas execuções de obras musicais realizadas sem fins lucrativos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Essa é a mensagem de veto. Tem a palavra para discutir o deputado Valdir Cobalcini, que é autor do projeto. Senhor presidente, eu faço um requerimento de retirada desse projeto de pauta para que a gente possa, numa próxima sessão deliberativa, apreciar esse veto. Consulto os senhores líderes. Presidente, eu concordo com a retirada do veto, até porque nós temos boa parte da bancada do PSL fora, bancada do PSDB, e daí já tem um esvaziamento, fica um pouco complicado. Então, consulto os demais líderes. Concordo. Estão todos de acordo com a retirada da mensagem de veto? Deputada Paulinha? Ainda que nós acompanhemos a rejeição do veto, neste caso, deputado Cobalcini, atendemos o seu pedido e, se o senhor assim deseja, a gente pode retirar. Então, havendo entendimento dos senhores líderes, a mensagem de veto fica retirada de pauta. Será incluída em pauta oportunamente. Temos ainda para deliberar pedidos de informação. Deputado João Amin solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca das negociações para que o consulado da Itália se instale no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação número 100, deputado João Amin solicita ao secretário da Saúde informações sobre medidas que estão sendo tomadas para a superlotação no Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 101, deputado Fernando Krelin solicita ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca do Fundo Especial Antidrogas do ano de 2018. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções. Deputado Sargento Lima, cumprimentando o comandante-geral da PM pelo ato de bravura
praticado pelos soldados Rodrigo Silva Carvalho, Tiago Goulart Cardoso, Fábio Moreu Ribeiro e Rafael Azevedo de Souza. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moção 92, deputada Ana Campanholo, cumprimentando o Sindicato dos Conferentes de Carga e Descarga nos portos de Itajaí, Navegantes e Florianópolis, pela instalação do Espaço Literário Edmundo Legal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Peço à assessoria que confira aqui os dados da ementa da moção. Compreendeu, mestre? Moção número 93, deputada Ana Campanholo, cumprimentando a professora Juliana Duarte Ávila Delis, do município de Otacílio Costa, por ter sido selecionada para a etapa nacional do Programa de Aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. 94, moção de autoria do deputado Neudir Sareta, parabenizando o presidente da Associação Sul-Catarinense de Xadrez, no município de Içara, pela passagem dos 11 anos de fundação. Em discussão, votação, aprovada. Moção número 95, deputado Neudir Sareta, parabenizando o presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, de Itajaí, pela passagem dos 100 anos de fundação. Em discussão, votação, aprovada. Requerimentos de número 169, deputado Fabiano da Luz, solicita ao governador do Estado e ao diretor-presidente da Celesc informações acerca da reestruturação de suas 16 agências regionais em 8 núcleos macro-regionais e 8 unidades. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento número 170, deputado Fabiano da Luz, solicita ao governador do Estado e ao presidente do IPREV informações acerca da implementação da correção dos trabalhadores sem paridade, aumento previsto na legislação federal. Em discussão, em votação, aprovado. A presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: 158, 159, 168, deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 160, 161, deputado Luiz Fernando Vampiro. Requerimento 162 a 164, deputado Laércio Schuster. Requerimento 165, deputado Neudir Sareta. 166, deputado Padre Pedro Baldiceira. 167, deputada Paulinha. 171, deputado Fabiano da Luz. 172, deputado Milton Obos. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. De número 228, deputado João Amin, 229 a 231, deputado Altair Silva. 232 a 234, deputado Kennedy Nunes. 235, deputada Ana Campanholo. 236, deputada Paulinha. 237, 239, 240 e 242, deputado Laércio Schuster. 238, 241 e 248, deputado Valdir Cobalcini. 243 a 247, deputado Neudir Sareta. Não há mais matérias para deliberar. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.